Eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós estudaremos a hidrostática. Então, vamos começar fazendo a definição de densidade, porque é muito importante a gente saber o que é densidade no estudo da hidrostática, porque toda hora a gente vai estar trabalhando com densidade líquida, densidade de corpo. Então, vamos definir essa grandeza física. A densidade de um corpo é a massa desse corpo dividido pelo volume dele. Então você tem aí no slide um bloco, um paralelepípedo, tem um certo volume possível de calcular, só medir o volume dele. A gente calcula o volume. A massa também é possível da gente medir. Coloca numa balança, por exemplo, descobre a massa. E a densidade vai ser a massa desse corpo dividido pelo volume desse corpo. Então, essa é a definição de densidade. Bom, daí a gente parte para o conceito de pressão no líquido. O que ocorre quando você tem um líquido e mergulha nesse líquido? Ocorre que a pressão vai aumentar. Isso aí a gente consegue perceber mergulhando numa piscina razoavelmente funda. Se você mergulhar em uma piscina de 1,80 m, 2 metros de profundidade, você já sente uma pressão no ouvido. Então isso é a prova prática de que, à medida que você aumenta a profundidade, a pressão sobre você também aumenta. Isso por quê? Porque a quantidade de fluido em cima de você vai ficando cada vez maior. Então você tem que aguentar a pressão de cada vez mais fluido em cima de você. Imagina você cheio de livro, um monte de livro na sua cabeça. Cada vez que coloca mais livro na sua cabeça, a pressão que você sente na cabeça vai aumentando. Você pode pensar isso para o líquido também. À medida que você mergulha, a quantidade de líquido em cima de você vai aumentando, de forma que a pressão que você suporta também aumente. Como é que a gente calcula a pressão a uma certa profundidade num líquido? Então a pressão é dada por essa equação, P igual a P0 mais dGH. P é a pressão na profundidade que você quer saber. Esse P0 é a pressão atmosférica. Porque repara, à medida que você mergulha, além de você suportar a pressão do líquido acima de você, em cima do líquido a gente tem um ar. E o ar também está exercendo pressão. Então a pressão vai ser o P igual a P0, que é a pressão do ar, mais o dGH, que é a pressão do líquido. Esse D é a densidade do líquido, o G é a aceleração da gravidade e o H é a profundidade que você está. Bom, vamos ver como é que a gente resolve uma questão. Nesse exemplo aí, diz assim: há séculos atrás, grandes sinos metálicos eram usados para se recuperar objetos de artilharia no fundo do mar. O sino era introduzido na água com uma pessoa em seu interior, de tal modo que o ar contido nele não escapasse à medida que o sino afundasse, como indica a figura. Então a figura é essa aí, ó. Tem um sino, uma pessoa dentro do sino, o sino a uma certa profundidade. Supondo que no instante focalizado na figura, a água se encontre em equilíbrio hidrostático, compare as pressões nos pontos A, B, C e D, usando os símbolos de ordem maior, igual ou menor, e justifique sua resposta. Então a gente tem esses pontos aí na figura, o ponto A dentro do sino, o ponto B na água a uma profundidade maior do que o ponto C, e o ponto D lá no ar. A gente tem que comparar a pressão desses pontos. Então, o que ocorre? A menor pressão é lá no ponto D, que é a pressão atmosférica. À medida que você mergulha no líquido, a pressão vai aumentando. Então, comparando o ponto D com o ponto C tem uma pressão maior, porque ele já está a uma certa profundidade na água. Comparando o ponto C com o ponto B, a gente descobre que a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto C, porque o ponto B está mais profundo e a pressão é proporcional à profundidade. Quanto mais fundo, maior a pressão.
Agora, o ponto A, que está dentro do sino, o exercício tenta nos enganar porque ele põe ali uma linha dizendo que o ponto A e o ponto C estão no mesmo nível. Porém, a pressão no ponto A não pode ser igual à pressão no ponto C. E sim, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Por quê? Se a pressão no ponto A for menor do que a pressão no ponto B, a água vai começar a entrar no sino. O único jeito da água não entrar no sino é a pressão dentro do sino ser igual à pressão da água, na profundidade que o sino está, que é o ponto B. Com isso a gente chega à resposta. Que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, a pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto C, e a pressão no ponto C é maior que a pressão no ponto D.